Gente, hoje é o Dia do Cliente. A data foi criada para homenagear os consumidores e estreitar suas relações com os comerciantes. A iniciativa começou em 2003, no Rio Grande do Sul, com o objetivo de ajudar a desenvolver essa relação de fidelidade entre consumidores e comerciantes. Hoje, o Dia do Cliente já é comemorado em 14 estados brasileiros e 167 municípios. Para falar com a gente sobre esse dia e também sobre os avanços dos direitos dos consumidores nos últimos anos, principalmente a partir da publicação do Código de Defesa do Consumidor, nós estamos recebendo a advogada Cristina Lombardi, que é especialista na área, aliás, é nossa colunista também aqui no Notícias do Bem. Ela veio pessoalmente aos estúdios do Notícias do Bem, aproveitar para conhecer também o ambiente e falar com a gente sobre esse assunto tão importante. Doutora Cristina, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui no Notícias do Bem. Obrigada, é muito bom estar aqui com vocês, conhecer e conversar também sobre esse assunto, falar sempre de direito do consumidor, coisa muito interessante, é útil, né? É útil para todo mundo. Eu acho que o direito do consumidor devia ser ensinado na escola, todo mundo devia saber, não devia ser uma informação privativa do advogado, devia ser algo que todo mundo tem conhecimento, né? Porque é importante. Você já começou tocando num ponto bastante importante, né? Já vou pegar esse gancho. Os clientes, os consumidores, nós, né, a população em geral, desconhece muito ainda dos seus direitos, doutora? Somos bons em comprar, né? Comprar ou não, né? Ou a gente acha, né? A gente compra muito. Será que a gente compra bem? Comprar é fácil. Do jeito certo, E cada dia está mais fácil. Mas a maioria das pessoas desconhece, né, os seus direitos. Sim, existe bastante desinformação, né? Infelizmente, existem empresas de todo tipo de conduta, de todo tipo de ética, que dão informações corretas ou dão informações mais ou menos. Claro que já foi muito pior, né? Hoje, o que nós temos é uma situação muito melhor, muito mais transparente e, de fato, como você colocou, desde o Código de Defesa do Consumidor, tem sido implantadas políticas, né? Aliás, o Código de Defesa do Consumidor, ele vem dentro do contexto da Política Nacional dos Direitos do Consumidor. Então, é muito mais amplo do que simplesmente a norma, do que simplesmente o que está na lei. Tem a atuação do Ministério Público, a atuação dos PROCONs, a atuação de outros órgãos, órgãos oficiais, órgãos extraoficiais, órgãos como o IDEC, como agências e outras associações de defesa do consumidor que realmente ajudam a monitorar, a ver o que as empresas estão fazendo, quais são as práticas. Hoje a gente lembra de coisas que aconteciam quando eu era criança, de propagandas que hoje seriam absurdas, né? De coisas que são proibidas, que não pode, propaganda dirigida à criança, propaganda inadequada, e que hoje, de fato, existe um controle, existe um entendimento. Agora, é claro, entre existir as iniciativas governamentais e as iniciativas da sociedade civil e isso chegar a todo mundo é sempre um desafio. Eu diria que hoje, de fato, está muito melhor do que já foi e avançando muito rápido, especialmente agora, mais recentemente, até por conta da pandemia, o avanço do comércio online foi algo desproporcional. E, com isso, também o avanço da informação. As pessoas, de fato, têm tido mais acesso à informação para que saibam comprar de empresas confiáveis, principalmente, né, e entender quais são os seus direitos, o que pode ser trocado, o que pode ser devolvido, produto que vem quebrado, como que é a garantia, essas coisas assim, tem sido mais disseminada a informação, com certeza. E, assim, de todas as dificuldades do consumidor, quais, assim, delas serão as mais comuns, assim, que todos caem, são os problemas mais corriqueiros no dia a dia, que você, de todos os casos, você fala mais um caso semelhante. De novo. Aconteceu de novo. Eu diria que o problema mais grave é a compra online de empresas não confiáveis. Né? Porque isso talvez, como a compra online avançou demais, não necessariamente as pessoas têm aquele cuidado de falar, olha, isso aqui está barato demais, isso aqui não está fazendo tanto sentido. Esse site aqui, ele está meio torto, isso aqui não é certificado, isso aqui não está parecendo muito legal, né? E isso é uma coisa que acontece, que
precisa desconfiar. Infelizmente existe muita fraude, o ambiente online ele ainda permite muita coisa. A regulamentação do online, de transferência de dados, ela é muito mais recente do que o Código de Defesa do Consumidor. É uma coisa que ainda não está tão no estado da arte aí quanto poderia. Então, acontece, e os hackers evoluem mais rápido do que a lei, mais rápido do que a gente, mais rápido do que o que qualquer um pode pensar. Então, acontece muita clonagem de site, acontecem sites que são espelhos, que parecem ser de uma empresa grande, de uma loja confiável, de um e-commerce super famoso e que a pessoa simplesmente, se não estiver prestando atenção, não percebe. Que, na verdade, ela está colocando os dados dela, está emitindo um boleto de um site frio, né? Então, isso é um problema. Isso é um problema porque isso é fraude, né? Então, quer dizer, ninguém é treinado para perceber a fraude. E aí o problema nesse online é quando você cai num golpe desse, por exemplo, começa com identificar em quem é que te deu o golpe, né? Você não consegue achar direito quem são os responsáveis para poder responsabilizá-los, quanto mais pedir o seu dinheiro de volta. Né? Sim, nesse caso, sim, não temos boas notícias, né? Não temos uma boa sugestão. A sugestão é realmente prevenção. Porque depois que você colocou o seu cartão num site clonado, depois que você comprou um produto de uma empresa que não existe, que o produto não chegou... enfim, são bandidos, né? Eles estão, de fato, escondidos, está longe, não sei de onde, veio da China, não veio de lugar nenhum. É muito complicado. Então, assim, o preferível, a orientação que eu acho que precisa ser bastante batida para as pessoas é compra de empresas grandes, empresas confiáveis, né? Empresas com bons reviews. Uma coisa que está aqui nos Estados Unidos já existe há muito tempo, o mercado lá já é mais organizado, mais fortalecido há décadas e décadas, né? É essa questão do review, de você ver quem comprou. E isso as mídias sociais ajudam demais, né? Quem comprou falou o quê? Quem comprou disse que entregou? Quem comprou recebeu? Quem comprou falou que o produto é bom? São pessoas reais. Né, que estão é o nosso jeito, né, de validar as coisas de uma forma mais concreta. Muito bom. E outra questão, assim, doutora, porque assim, acontece você tem um problema, até que ponto o cliente ele pode resolver sozinho uma questão, num bom diálogo, estando ciente de todas as partes, até onde ele tem direito, até onde ele excedeu, e até que ponto ele deve buscar, às vezes, a ajuda de um profissional. Onde estão os limites ali? Claro que vai ser sempre preferível, de novo, voltando, as empresas grandes, as empresas confiáveis, as empresas bem organizadas, tem ouvidoria, tem serviço de atendimento ao consumidor, tem boa-fé, está querendo resolver, né? Então, tem um nome a zelar. Então, quer dizer, nesse cenário, o que a gente pode orientar é ter prova escrita, centralizar a comunicação, o quanto possível, comunicar por e-mail, evitar os canais que vão ser mais difíceis. As empresas têm a obrigação de guardar a ligação, tem. É fácil pedir a ligação e conseguir? Nem tanto. Então, é preferível, quanto possível, documenta por escrito a sua reclamação. Eles mesmos vão te levar mais a sério, vão direcionar para o órgão interno competente. Agora, você colocou uma coisa, sim, tem consumidor que excede, tem consumidor que, de fato, não necessariamente está atento com aquilo que fez e está querendo coisas que não fazem sentido. Existe uma visão, né, um conceito de que, não, eu não gostei, ou esse produto quebrou muito rápido, eu quero um novo. Infelizmente, o Código de Defesa do Consumidor não dá direito a um novo. Ele dá direito à devolução, abatimento do preço, e é muito difícil, esse abatimento do preço é uma coisa que está prevista no Código de Defesa do Consumidor, que é muito difícil de se implementar, né? Então, não necessariamente o consumidor tem todo o direito que ele acha que tem. Né? Ou a garantia, né? Isso, inclusive, quando a gente vai comprar em loja física, por exemplo, né? Quando a gente vai no comércio e compra lá um produto, uma roupa, enfim. A gente tem garantias, né, através do Código de Defesa do Consumidor, mas também não é do jeito que muitas pessoas imaginam que é, né? Tem um limite aí para as garantias também, né? Sabe que o direito à troca, que a gente tem o hábito, né? Tá difundido como costume. Comprou, não gostou, volta e troca. Isso não é direito. Né? A troca daquilo que foi comprado em loja física não é direito, é uma cortesia. A imensa maioria das lojas te permite trocar uma roupa com alguma coisa que, teoricamente, foi lá, experimentou, coloca a etiqueta, era presente, qualquer coisa do tipo. Mas existe um costume de
de troca, mas isso não é direito, né? O direito à troca é na compra fora do estabelecimento, na compra online ou na compra por catálogo, que agora não está mais tão comum. Né? É meio vintage, né? Essa coisa de compra por catálogo, por telefone, mas o Código de Defesa do Consumidor fala em compra por catálogo, porque na época era o que acontecia. Só que esse negócio de catálogo tem a ver com aquilo que você falou no começo, né? Das propagandas dos anos 80 e 90, que são maravilhosas. Não são maravilhosas, mas assim, quando você entra na internet e vai lá ver as propagandas dos anos 80... A gente fica horrorizado. A gente fala assim, meu Deus, eu vivi nessa época. Né? Sobreviventes, isso né? Foi um aspecto, mas não era só a propaganda, né? A programação da televisão aberta, por exemplo, na década de 80 e 90 era uma coisa que hoje, por exemplo, é impensável sob todos os aspectos. Hoje é crime, né? Tem coisas que... bom, enfim. Mas isso ainda influencia, você acredita, os consumidores mais velhos, por exemplo? Olha, os consumidores mais velhos, o que eu diria é que eles são bastante prejudicados pela falta de informação, pela desinformação e pelas tecnicidades do comércio online. E, infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tentar ajudar, orientar os nossos pais, as pessoas idosas que estão na nossa espera, né, de a gente contribuir, de a gente ajudar, influenciar de alguma forma, porque existem pessoas muito mal intencionadas que direcionam, de fato, a propaganda para um público que a gente diz que é vulnerável, no sentido de não ter tanta expertise, não está com a atenção tão voltada para coisas que podem acontecer de problemas. E aí entra uma coisa que não era muito na área de produto, mas na área de crédito. Existe um abuso, realmente, de empresas que se direcionam aos consumidores idosos para oferecer crédito em condições que parecem vantajosas, mas que, na verdade, são enganosas. Então, eu acho que talvez tenha um pouco a ver com o resquício do que era antes, né, de quando eles estavam dentro da população economicamente ativa, que eles tinham um determinado costume, um determinado padrão de propaganda, de compra, de informação, e que hoje é muito diferente. É verdade. Tem um comentário aqui que eu gostaria de ler do Fernando, mas eu acho, Fernando Terto, eu acho que referente ainda ao assunto que nós estávamos falando anteriormente sobre os golpes, os sites, né, enganosos. Ele falou: o registro de um site, os dados ficam no nome de um laranja, e a conta bancária que é aplicado o desvio de um Pix, por exemplo, a conta também é de um laranja. Então, realmente, eles complicam bem o caminho até se chegar... Gente, e Pix entra num assunto aí que é uma coisa que está muito complicada, que está em discussão na FEBAVAN, porque o Pix ele é reversível. Fez o Pix, acabou. No momento, a gente ainda está num estágio, eu acredito que isso vai mudar, porque, de novo, está em discussão na FEBAVAN, porque isso é um problema. O consumidor está muito vulnerabilizado com essa situação. E os bancos não têm se responsabilizado por absolutamente nada que acontece contra a Pix. Então, existem coisas que a gente precisa se preocupar, com o celular, está com o celular desbloqueado. Se alguém rouba o seu celular está desbloqueado, isso é um grande problema. Então, isso são coisas que tangenciam o direito do consumidor, mas é a nossa situação de cidadão, de cliente, de pessoa que faz operações bancárias e que pode se ver numa situação de grande vulnerabilidade. Então, assim, temos que ter atenção e um nível de prevenção além. Existe a facilidade, também existe o ônus da prevenção, de cada um estar mais atento. Com certeza. E aí eu queria entrar num outro aspecto, a gente falou aqui das compras, né? Mas eu queria falar dos serviços, que também é uma dor de cabeça danada, né? Quando a gente vai precisar de um serviço, de um conserto, uma especializada para fazer alguma coisa, tem muito problema relacionado a isso quando a gente pensa no Código de Defesa do Consumidor, né, doutora? Sim, com certeza. Tem a questão das garantias, das autorizadas, perdeu a garantia porque não levou na autorizada. Isso, de fato, é complicado. A gente precisa os golpes também, né? Aí é uma outra esfera, né? Porque, infelizmente, tem gente de tudo quanto é tipo, existem pessoas mal intencionadas. As facilidades que a gente tem hoje de contratação e tudo mais, elas... facilitam para todos os lados, facilitam inclusive para o golpista, né? E a gente, de fato, precisa ter bastante atenção, bastante cuidado. O que eu digo é desconfiar de coisas que não fazem muito sentido, de coisas que está muito barato, está muito fácil, está muito isso, né? Estar atento, né, ao que tem acontecido. De novo, felizmente, hoje a gente também tem muito mais contato com as pessoas do que a gente tinha há 20 anos. O nosso círculo de pessoas que podem nos trazer informações é muito maior, né? Então, a gente precisa, sim, ter mais precaução. Olha, tivemos um período bem difícil, né, no comércio,
e os consumidores ali, o cliente também foi privado de poder sair, né, de ter ali o seu momento de passeio, de compras, mas muito foi cabível, né? Entendemos, foi um momento importante e está sendo aí, nós estamos passando por esse momento ainda, né? Mas nessa retomada, né? Voltando agora com tudo isso, estamos vendo um novo momento. Às vezes o cliente ele volta com aquele sentimento de tipo, tá todo mundo precisando de mim, o comércio tá precisando. É um momento de retorno, mas é um momento também de voltar. Quais as dicas, né, para o cliente, ainda mais nesse dia do cliente, né? Quais as dicas você poderia dar prática para eles para voltar com calma também, com paciência nesse novo momento, né? Para o comércio que também está se ajustando nessa nova fase. Sim, no sentido até de compras dentro do que são as possibilidades reais de cada um, Exatamente. certo? Nessa semana teve um evento sobre superendividamento. É um termo que foi criado agora, que existe até uma atenção governamental disso, porque, de fato, existe uma porcentagem elevadíssima da população que está sobreendividada em razão de compras excessivas, né? Seja tomada de crédito de forma excessiva, seja compras excessivas, as compras parceladas, né? Foi um fenômeno que passou a existir quando passou a haver estabilidade econômica. Então, temos que ter prudência, sabedoria, né? Porque tem que ter um controle de qual é a situação de cada um, do que realmente não cair no consumismo, né? Não cair nesse descontrole em uma coisa que de fato não é o correto, não é o correto para nós. É muito fácil, né? A tomada de crédito hoje ela é muito mais fácil do que era antigamente, né? Hoje você abre teu e-mail, por exemplo, você tem lá umas 4 ou 5 ofertas de crédito. Exatamente. Isso acaba sendo um problema também, inclusive para o cliente, né, doutora? Quando ele vai fazer essa tomada de crédito, às vezes ele também não lê direito aquilo que ele está fazendo e depois lá na frente acaba tendo problemas, né? Isso é complicadíssimo. Existem muitas pessoas em condições bastante difíceis que se colocaram em um problema econômico, um problema financeiro grave, é isso, o superendividamento, justamente por tomar esse crédito fácil de forma irrefletida. Isso é muito complexo e eu diria que esse é um caso em que as pessoas devem consultar um especialista, devem consultar uma segunda opinião, não devem tomar jamais decisões de impulso em matéria de crédito, porque são créditos longos, são endividamentos de parcelas longas, são anos, são juros sobre juros que se acumulam. Então, isso é um típico caso em que é uma decisão que não se deve tomar sozinha, porque existem, sim, as financeiras têm feito de tudo, a regulamentação e a atenção do Estado, o controle do Estado em cima da financeira está muito aquém do que deveria em matéria de justiça. Os bancos e as financeiras têm uma possibilidade de fazer coisas que não deveriam, né? E que, então, precisa-se realmente verificar antes para entender as condições. Acontece demais, o que é exposto não é claro e o leigo fica muito exposto a isso. Até porque, assim, os juros são absurdos, né? Quando a gente fala de forma de cálculo. A forma de cálculo dos juros, um rotativo do cartão de crédito, por exemplo, é impagável, né? Sim. E aí fica difícil até tentar fazer uma defesa junto à financeira, porque está legalizado, enfim. É isso, né? Você Sim. topou a regra do jogo, né, também. Sim, não dá para ir contra a regra do jogo, mas existe sim coisa errada, né? Existem abusos, mesmo por mais que elas tenham muitos direitos, elas abusam até dentro dos muitos direitos que elas têm. Então, por isso que eu digo que esse é uma situação que, assim, não tem como a gente esmiuçar todas as possíveis dicas, as possíveis coisas a serem olhadas. Isso é o tipo da situação em que a pessoa deve ser orientada por alguém que tenha conhecimento na área jurídica, na área financeira, para entender aquele contrato, para que ela não se coloque em uma situação difícil. E de novo, aquela dica que a gente deu, né, que a gente estava falando aqui sobre aposentadoria de autônomos, né, de novo. Exatamente. Caso a caso, procure um especialista, é sempre a melhor opção. A gente precisa agradecer a doutora Cristina Lombardi, sócia da área contenciosa da Cister Advogados, é nossa colunista também aqui no Notícias do Bem. Você sempre vê a doutora Cristina aqui participando com a gente, falando de direito do consumidor. Doutora, obrigado por ter vindo pessoalmente aqui nos estúdios do Notícias do Bem falar com a gente nesse Dia do Cliente. Foi um prazer receber você aqui. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês.